Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade, no nosso curso aí, no nosso conteúdo de organização financeira familiar com base bíblica. Esse vídeo é a parte 2. Eu quero dividir com vocês mais conteúdo hoje de técnicas e também com fundamentos bíblicos aí citando alguns versículos. Mas antes eu quero dizer que se você não assistiu a parte 1, que é o primeiro vídeo, que você volte lá e assista, porque senão não faz sentido você assistir daqui para frente, sendo que a técnica que foi ensinada no vídeo 1, ela é necessária para o desenvolvimento de todo o conteúdo que está por vir, nesse vídeo e nos próximos. Então, se você não assistiu, ou se você assistiu o primeiro vídeo até a metade, eu preciso que você volte e assista ele completo, porque no término dele, ali nos últimos minutos, tem a técnica que eu ensino, que você precisa saber fazer e iniciar ela, ou já ter feito, para a gente poder dar continuidade. Lembrando que eu citei também alguns versículos, algumas passagens bíblicas e fiz alguns comentários no vídeo 1, para que você tenha essa maturidade, para que você tenha essa mudança de pensamento a respeito do dinheiro. Porque, como eu já disse algumas vezes, a nossa vida financeira, ela diz muito mais a respeito dos nossos comportamentos do que das nossas técnicas em relação à matemática em si, a investimentos em si, né? Eu não preciso entender totalmente de finanças, totalmente de matemática e números para eu ter uma vida financeira saudável. Eu preciso simplesmente ter comportamentos que condizem com essa maturidade, com essa segurança, para que eu consiga ter uma vida financeira de acordo com aquilo que eu desejo, organizada para minha família, para minha vida de um modo geral, tá? Então, eu peço que você não assistiu, volte lá e assiste. Se você já assistiu, você já está com a sua coleta de material em mãos, né? Porque a técnica que eu passo no vídeo 1 é essa, é você ter uma planilha ou um documento ali, um papel, onde você faça uma coleta detalhada das informações financeiras da sua família. Por quê? É muito importante que você tenha isso em mãos, e como eu já disse no vídeo 1, não é para que você faça isso todos os meses e vire escravo dessa situação, é simplesmente para que você possa enxergar a sua realidade financeira, para que você possa olhar para esse material e entender para onde está indo o teu dinheiro, para cada setor da tua vida, para onde está indo o dinheiro, se esse dinheiro é um custo necessário, se esse dinheiro é um gasto desnecessário. E agora nesse vídeo a gente vai aprender mais sobre isso, tá? A gente precisa entender o que é a renda, baseado nesse documento que você já formulou, essa planilha ou esse papel que você já setorizou ali as áreas da sua vida e já preencheu com os seus investimentos ali em gastos, em custos. Agora nós vamos entender o que é a renda, o que é o custo, o que é o gasto e o que é a dívida, tá? Porque são coisas diferentes. Embora às vezes pareça que são tudo a mesma coisa, são coisas diferentes e a gente precisa deixá-las bem definidas para a gente conseguir desmembrar o que for necessário nessa nossa coleta de dados que a gente já fez, baseado nas informações do vídeo 1, tá? Então vamos começar. O que é renda? Renda é tudo que entra, tá? Então você vai precisar fazer uma relação de tudo que entra. O seu salário, o vale alimentação, o vale refeição, o auxílio creche se você recebe, o vale combustível, tudo isso é um valor que entra para a tua família, né? Então você vai ter essa renda somada para você ter uma noção do valor que entra mensal dentro da tua casa. Ah, Keila, mas eu sou comissionada. Eu trabalho com vendas ou eu sou autônomo e nem sempre eu tenho uma renda fixa. Então você faz uma média aí, pega os seus últimos 6 meses, mais ou menos, tenha uma noção do que entrou nos últimos 6 meses, você soma, divide por 6 e aí você vai ter uma média do que tem entrado na tua família e na tua casa nesses últimos meses. Você pode usar essa média como base para estabelecer as suas prioridades daqui para frente em termos de finanças, tá? É uma maneira aí que se você tem uma renda muito variável, se você não tem o controle exato do que entra, tá bom? E se você não tem esse registro, poxa, Keila, não tem o registro do que entrou. Entrou picado, entrou na mão, não passou pelo banco, não tem esse registro. Então você daqui para frente põe aí pelo menos os próximos 3 ou 6 meses e faça essas anotações para que lá na frente você tenha esse dado em mãos da média do que entra mensal na tua casa e na tua família. Lembrando que a gente já tem outro vídeo falando sobre isso, mas eu quero saltar aqui um adendo, né?
que em casa, gente, quando a gente fala sobre casamento e família, não deve haver separação de dinheiro, tá? Vocês devem ter o dinheiro unificado. A Bíblia diz que deixará pai e mãe, unirá-se o homem à sua mulher e tornarão-se uma só carne. Essa unidade precisa também envolver a vida ali financeira, tá? Então, o dinheiro de vocês, quando a gente fala em renda, você precisa somar o salário da esposa, o salário do esposo, os benefícios que a esposa recebe, os benefícios que o esposo recebe e tornar isso uma única renda dentro de casa, tá bom? Mas isso eu acredito que vocês já saibam, eu acredito que vocês já façam, porque vocês são cristãos, porque vocês são tementes a Deus e porque vocês seguem o que a palavra de Deus diz, correto? Então eu vou dar sequência aqui. A renda é tudo o que entra e você precisa ter noção por quê? Aquela continha básica, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu não posso ter um custo de vida maior do que a minha renda, maior do que o que entra, né? Porque é impossível. Como que eu vou pagar com o dinheiro que não entrou, com o dinheiro que eu não tenho? É onde que eu fico endividado. Então, por isso que é muito importante eu saber, eu identificar qual é a minha renda, tá ok? Agora eu preciso entender quais são os custos. Mas aí eu preciso entender o que são custos, Keila? O custo, ele é tudo aquilo que você não pode retirar, você não pode eliminar e que talvez você possa diminuí-lo. Por exemplo, energia elétrica. Não tem como você falar assim, ó, energia elétrica é um custo que eu vou tirar e eu vou viver sem. Como que a gente hoje, na cidade que a gente mora, né, você vai viver sem energia elétrica? Não dá, né, gente? É um custo necessário. Então, você tem que arcar com o custo de energia elétrica. Às vezes, o que dá para você fazer com esse custo é reduzi-lo, é economizar energia apagando as luzes, tomando um banho mais rápido, usando o ar-condicionado só quando for necessário, enfim, né? Vendo aí os aparelhos da sua casa que dá para tirar da tomada, que dá para manter desligado. Então, isso você consegue reduzir esse custo, mas é um custo que você não pode eliminar. Então, tudo aquilo que você não consegue eliminar porque você precisa para se manter, para manter a sua família bem, para manter a sua família aí com o mínimo necessário, isso a gente vai classificar como custo. Então, vou dar outros exemplos aqui, né? Já dei o exemplo da energia elétrica, o exemplo da água, o exemplo da comida, da moradia, são custos, o carro, que muitas das vezes as famílias necessitam ter um carro por conta da logística e do dia, né? Vai trabalhar, tem que deixar filho na escola, tem que buscar filho na escola, tem que ir almoçar. Então, tudo isso, pela logística, o carro, ele se torna necessário para a família. Então, ele entra como esse custo, porque ele é necessário, tá? Então, você vai classificar, olhar para essa coleta de dados que você já fez, que eu te expliquei lá no vídeo da aula 1, você vai olhar para essa sua coleta de dados, que você setorizou, e você vai olhar em cada um deles o que é custo e o que é gasto, que eu já vou te explicar o que é o gasto, tá? Então, o que for custo necessário, você só coloca como custo e verifica se existe a possibilidade de diminuir esse custo ou não, tá? Mas se não tiver como diminuir esse custo, gente, não tem problema. A gente só precisa identificar. Identificamos a renda, agora estamos identificando o custo. E aí vamos identificar os gastos e as dívidas. Entender agora o que são os gastos, tá? Gastos é tudo aquilo que pode ser eliminado ou pode ser reduzido, tá? Sem afetar a família, sem afetar o essencial ali da casa. Por exemplo, internet do celular, internet da casa, vocês podem avaliar o quanto que está usando, se precisa daquele plano, se pode reduzir. A própria TV a cabo, né? Muitas vezes a gente tem TV a cabo em casa, mas acaba nem assistindo televisão, ou tem a TV a cabo, mas também tem Netflix, tem Amazon, tem Disney Plus, e são outras ferramentas que estão sendo mais usadas do que a própria TV a cabo em si. Então, isso são gastos que você vai avaliar se você precisa manter, se é necessário ou desnecessário, ou se tem como você reduzir ele, tá? De alguma forma. E aí entra também a questão de comida, de alimentos, que às vezes você compra sem necessidade, acaba estragando no seu armário. Então, você ter essa consciência na hora de comprar.
Sempre olhar a validade. Na hora que você for no mercado, olha a validade dos produtos antes de comprar, porque você pode estar comprando um produto que parece barato, mas que a semana que vem ele vai vencer e que se você não der conta de usar até a semana que vem, você vai perder, e isso vai ser um gasto desnecessário. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa se atentar no dia a dia, tá? Entre roupas, sapatos, até mesmo troca de celular, troca de carro, são gastos que a gente precisa sempre avaliar, se eles são necessários, se eles são precisos naquele momento da tua vida, naquela hora, ou se eles são desnecessários. E como que você vai identificar se você está tendo um gasto necessário ou não na tua vida? Fazendo perguntas, tá? Você precisa olhar para você mesmo, toda vez que você tiver vontade de comprar algo, de adquirir algo, você olha para você mesmo e você faz perguntas. Eu preciso disso agora? Esse dinheiro que eu vou gastar com isso que eu vou comprar vai me fazer falta para algo mais importante? Porque a gente tem que ter prioridades, tá? No próximo vídeo, no vídeo 3, que eu vou falar sobre sonhos, eu vou falar sobre prioridades, sobre metas. Então eu vou entrar mais nessa questão das perguntas. Mas só adiantando aqui que para você conseguir eliminar o que é necessário, o que é desnecessário, você precisa ter perguntas dentro de você e você mesmo se responder. Você não precisa nem consultar alguém de fora. Você simplesmente olha para a situação e fala: eu vou consumir isso? É necessário? Eu posso esperar mais algum tempo para adquirir isso? Eu preciso gastar esse dinheiro agora? Porque muitas das vezes a gente traz uma crença da nossa infância de que a gente às vezes passou por alguma necessidade, passou por alguma falta na vida e todo o dinheiro que a gente pega, a gente precisa gastar. A gente pega o dinheiro na mão e a gente precisa de alguma forma consumir aquele dinheiro com alguma coisa. E isso pode ser um descontrole emocional. Então quando a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a exercitar na espera. Eu não preciso ser imediatista, porque quando eu sou imediatista, eu caio contra a Bíblia lá no versículo que eu falei, lá na parte 1, que é em Provérbios 21:5. Aquele que planeja com cuidado tem fartura, mas aquele que tem pressa passa necessidade. Vocês vão ouvir eu repetir esse versículo muitas vezes, porque o maior problema entre finanças nas vidas das pessoas e das famílias é esse imediatismo. É querer ganhar dinheiro logo e querer gastar ele mais rápido ainda, né? Então esse imediatismo de não ter cautela, de não ter cuidado, de não ter uma previsão, de não ter um olhar para o futuro, de achar que só se vive uma vez e que nem sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou fazer tudo que eu puder e que eu quiser hoje. Esse imediatismo é o que tem destruído com a vida financeira de muita gente. Então, quando eu pego o dinheiro na mão e eu já quero imediatamente gastar ele com alguma coisa, eu preciso criar um intervalo nesse meio do caminho e fazer perguntas. Eu preciso disso? Eu posso esperar mais um pouco? Eu preciso sentar e analisar? Tem como eu olhar primeiro as minhas finanças de uma maneira geral para ver se esse dinheiro não precisa ser guardado ou se ele não vai me fazer falta em algo mais importante? Então, são perguntas que a gente precisa fazer, tá? Então, a gente já falou da renda, já falamos do custo, já falamos do gasto. Agora, vamos falar da dívida, tá? O que é a dívida? A dívida, gente, ela é diferente do custo e ela é diferente do gasto. A dívida é aquilo que saiu do meu controle, tá? Vamos classificar como dívida tudo aquilo que você não tá dando conta de pagar. É uma parcela que atrasou, é um cartão de crédito que você embolou ali e gastou mais do que deveria, é um financiamento que você não deu conta, atrasou e tá quase sendo penhorado o seu bem. Isso é uma dívida, tá? É algo que você se comprometeu e não deu conta de pagar e o seu nome foi sujo, o seu nome foi parar lá no Serasa, no SPC, para protesto. Então, isso é a dívida, tá? Então, você precisa identificar se você tem uma dívida hoje ou se não, ou se você só tem custo e gasto, tá? Se você tiver uma dívida, que é alguma coisa que você não pagou e sujou seu nome, ou é alguma coisa que está atrasado, ou é o cartão de crédito que veio uma fatura muito alta e não condiz com a sua renda, lembra? Por isso que é muito importante a gente saber a nossa renda, porque às vezes eu vejo pessoas assim, ó, que ganham 10 mil e que tem um cartão de crédito com limite de 20. Não é muito inteligente isso. Por quê? Porque se no mês que eu me exceder, no mês que eu for imediatista e gastar mais do que os 10 mil que eu tenho limite de 20 mil, a minha renda não dá conta de cobrir isso. E aí é onde que eu entro na dívida, é onde que eu me atropelo, é onde que eu entro numa crise financeira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Ou pessoas que às vezes têm vários cartões de créditos com vários limites altos que excede a renda. E aí vai gastando picado em todos os cartões, a hora que vê, está endividado. Por quê? A dívida é o que você não dá conta de pagar com a sua renda, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não tem dívidas, fala, não, Keila, eu uso cartão de crédito, eu tenho financiamento, mas está tudo dentro da minha renda, estão todos em dia, então ok, você tem custo e você tem gasto, tá? Que o cartão de crédito é algo para se avaliar, se você está usando ele para um custo ou se você está usando ele para gastos, e você precisa analisar se o cartão de crédito está sendo usado para gastos necessários ou gastos desnecessários, tá? Então, vamos supor que você não tenha dívida, que esteja tudo em dia, então eu dou um ok para você, tá tudo certo. Mas se você tiver dívida, se você tiver alguma coisa que sujou seu nome, ou algum financiamento que está atrasado, parcelamento atrasado, que você cartão de crédito muito alto, você precisa negociar essa dívida já para ontem. Você precisa negociar ela, parcelar ela, para você começar a pagar ela. Ela vai virar agora uma conta, ela vai virar agora uma das prioridades que você tem para você limpar seu nome ou para você não aumentar essa dívida ainda mais com os juros no passar do tempo, tá? Eu sempre recomendo que, se você negocia uma dívida no cartão de crédito ou se você parcela a fatura do cartão de crédito, a partir do momento que você fez isso, a partir do momento que você negociou o cartão ou você parcelou a dívida do cartão de crédito, você pare de usar ele imediatamente, tá? Por quê? Porque senão vai virar uma bola de neve. Você está pagando um parcelamento ali, uma fatura parcelada e está usando. Então não faz sentido. Se você não deu conta de pagar aquela fatura e precisou parcelar, não faz sentido você continuar gerando gastos em cima daquele cartão. Então, se você negociou ou se você parcelou a dívida, você pare de usá-lo imediatamente, tá? E se você tem nome sujo, se tem alguma conta que você não deu conta de pagar, mesmo que seja algo mais antigo, eu recomendo que você vá, que você busque negociar essa dívida e que você pague. Às vezes você olha e fala assim, poxa, Keila, mas não tá me afetando em nada, eu não tô precisando usar meu nome para nada. Mas aí é uma questão de princípios, tá? Eu vou ler aqui em Romanos 13, versículo 7 e 8, diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido toda a lei. Isso aqui é o que Paulo diz em Romanos 13, versículo 7 e 8. Paulo deixa bem claro, a gente tem que arcar com as nossas dívidas, arcar com os nossos custos, pagar a todos o que devemos. Aí ele deixa bem claro, né? Se é imposto, então paga imposto. Se é tributo, paga tributo. Então, o que a gente se comprometeu, se você fez uma conta, se você se comprometeu com algo, você sabia que você tinha aquilo para pagar. E aí você teve um descontrole, você pode ter perdido o emprego, você pode ter se endividado, tudo bem, mas você precisa, no primeiro momento possível, reorganizar isso para você quitar essas dívidas, para você estar de acordo com a palavra de Deus. Não é correto que você ande em dívida com ninguém, principalmente pelo fato de você ser cristão e de você seguir os ensinamentos de Cristo. Até Jesus pagou imposto. Então nós também temos que arcar com as nossas dívidas, com os nossos custos, para andarmos de cabeça erguida, tá? Então isso é muito importante. Por que é necessário que você pague, reorganize nessas dívidas? Porque próximo vídeo, né, a próxima aula, nós vamos falar sobre sonhos, sobre metas, sobre prioridades. Os outros vídeos nós vamos falar sobre ampliação de renda. E tudo isso é necessário que você esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, se alguma coisa te impede de estar de acordo com a palavra de Deus, você não consegue dar sequência, né? Você não consegue, de fato, prosperar e executar todo o restante do conteúdo da organização financeira familiar na sua casa. Então, você precisa, nesse momento, olhar e identificar renda, custo, gastos e dívidas, tá ok? Os gastos que forem necessários, você já pode fazendo um xizinho aí na frente para você ir cortando. Os custos que você puder diminuir, como eu dei o exemplo da energia elétrica, mas pode ter outros custos que você consiga ir diminuir, você também já vai classificando na frente o que você vai fazer para os próximos meses, para que isso seja uma redução aí no seu custo, no seu gasto, para que você tenha uma renda aí com uma sobra um pouco maior para o que a gente precisa usar lá na frente, que eu vou explicar.
Outra coisa aqui que eu quero falar com vocês é o contrário, né? Às vezes a gente empresta dinheiro para alguém e essa pessoa não paga a gente de volta. E a gente fica com aquele sentimento de querer cobrar a pessoa, de às vezes ficar até com raiva, com mágoa. Poxa, eu emprestei o dinheiro, não me devolveu e tal. Lembra que eu falei lá no começo, lá no vídeo 1, que o dinheiro ele não é a base, o dinheiro ele não é a nossa segurança, o dinheiro ele não é a nossa estabilidade, que a gente tem que estar firmado em Cristo. Cristo ele é a verdadeira expressão do amor, ele é a verdadeira expressão do perdão. Então eu vou ler um versículo aqui para vocês em Mateus 6,12, que diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E vou ler também aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 27, que diz assim: não detenhas o bem devido, quando está em suas mãos fazê-lo. O que eu quero te falar com esses dois versículos? Que você tem que honrar, igual Paulo fala, você tem que honrar com seus compromissos e pagar as suas dívidas, porque você é um bom cristão. Mas se você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não está exercendo o papel de bom cristão em te procurar, em te dar uma satisfação, em te devolver esse dinheiro, então você, como um bom cristão, perdoa essa pessoa. Se esse dinheiro não está te fazendo falta, ou se esse dinheiro, por causa dessa dívida, vai te causar um problema, uma amargura dentro de você com essa pessoa, então você perdoa essa dívida. Aqui em Provérbios fala: não detenhas em fazer o bem se está nas suas mãos fazê-lo. Então, se você pode perdoar essa pessoa por causa dessa dívida, perdoa, não cobre mais. Ah, Keila, mas era o meu dinheiro, e aí? E se a pessoa depois lá na frente me procurar e me pagar? Aí você recebe, mas a pessoa nem precisa saber que você perdoou muitas das vezes, né? Perdoe para você mesmo. Faça uma oração e diga: olha, fulano tá me devendo, mas Senhor, eu vou escolher perdoar essa pessoa, eu vou escolher perdoar essa dívida. E tá tudo bem. Se um dia ela me procurar para me pagar, eu até aceito. Ou não também, dependendo da fase da vida. Mas hoje eu quero limpar meu coração e eu quero liberar perdão para essa pessoa. Se você sentir no coração de chegar para essa pessoa e falar que a dívida está perdoada, ótimo. Se você não sentir, tudo bem, só fique com o coração leve. Não deixe com que isso se torne uma amargura dentro de você, tá? Porque no própria oração do Pai Nosso diz, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem está nos devendo. Ou seja, é uma condição para sermos perdoados também, tá? Então fique isso no seu coração. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês da Bíblia é Lucas 14, 28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que arcar? Então, isso é muito importante. Aqui em Lucas, o que Jesus está falando? Se você tem um planejamento, se você pretende fazer algo, é inteligente, é sensato que você sente antes e analise se você tem recursos para fazer isso e seguir até o final. Né, para que isso não seja abandonado no meio do caminho. A mesma coisa a gente tem que trazer para a nossa vida financeira. Então, se você está com um projeto de abrir uma empresa, se você está com um projeto de trocar de carro, ou de trocar de casa, ou comprar uma casa, se você está com um projeto de fazer qualquer outra coisa ou qualquer outro investimento, você precisa sentar e fazer esses cálculos para ver se você tem condições de gerar uma nova renda, de gerar uma nova fonte, para que você consiga concluir, para que você não pare no meio do caminho. Claro que a gente tem que exercer a nossa fé o tempo inteiro, mas a gente tem que saber que o que depende de nós, a nossa parte, Cristo não fará por nós. E nós precisaremos ter a cautela para que não nos tornemos devedores, tá? Porque muitas das vezes, igual eu disse, por causa do imediatismo, por não sentar, por não analisar a situação, a gente se torna imediatista em tomar atitudes com pressa e a gente acaba passando necessidades lá na frente. E lá no vídeo 1, eu comento sobre a questão dos agricultores, né? Que eu falo que 2 agricultores oraram, né, e pediram a chuva, mas só um foi preparar a terra. Por quê? Porque é necessário que a gente faça a nossa parte, que a gente confie que Deus vai fazer a dele, mas que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte tem que ser feito com cautela, tem que ser feito com planejamento, tá? E claro, confiando que Deus vai nos ajudar, que Deus vai abençoar em todo o processo, porque Ele é poderoso, Ele é fiel para isso, tá bom? Então, a parte técnica de hoje fica por conta de você olhar para o material que você já fez com a coleta de dados na sua planilha ou no seu papel aí, como que você decidiu fazer, e você reconhecer
a sua renda, o seu custo, os gastos e as dívidas. E caso você tenha gastos desnecessários, corte-os. Caso você tenha custos que dê para diminuir, diminua. Caso você tenha dívidas, renegocie elas e já coloque elas num parcelamento para você começar a pagar e quitar e deixar sempre o seu nome limpo, porque é importante como um cristão você viver dessa forma. E eu quero dizer também que você precisa analisar a diferença, gente, do que é gasto e do que é desfrute, tá? A gente tem que aprender a desfrutar com cautela. Então, você vai olhar para essa sua coleta de dados com cautela. Por quê? O desfrute, igual eu comentei no vídeo 1, o desfrute, ele é necessário. O que é o desfrute, Keila? É levar os meus filhos para passear pelo menos uma vez no mês, é sair pelo menos uma vez no mês ou a cada 15 dias para ir no restaurante, é pedir uma pizza em casa, sei lá, 2, 3 vezes no mês, para a gente poder comer, não fazer uma janta, ter algo diferente. O nosso cérebro, gente, ele trabalha com recompensas. Se eu começo a trabalhar, guardar dinheiro, e eu não desfruto de nada, o meu cérebro entende que aquela vida está muito cansativa. E ele começa a me dar estímulos para eu desanimar, para eu parar com aquilo, porque ele fala, não, você está ficando sobrecarregado. E aí ele pode gerar em mim até doenças físicas. Então é muito importante que eu dê recompensas para o meu cérebro. E o que são essas recompensas? Poxa, eu trabalhei 10 dias e aí eu saí com a minha família para fazer um passeio no shopping, para ir numa pizzaria, para levar os meus filhos para brincar. Isso tudo são sensação de prazer, que traz uma recompensa no sentido de que valeu a pena eu fazer o que eu fiz, valeu a pena o meu esforço. Então a gente precisa trabalhar essas pequenas recompensas, que são pequenas conquistas, que traz o grande e maior sucesso lá na frente nessa organização financeira. Então cuidado na hora de você cortar os gastos desnecessários para você não cortar todos os desfrutes da sua família, tá bom? Então a gente tem que ter essa diferença muito bem definida, tá? Pra gente não considerar tudo um desfrute, né? E não considerar tudo um gasto desnecessário. A gente tem que ter esse discernimento. Então, toda vez que você for reduzir um gasto ou eliminá-lo, você sempre questiona. Se você ficar na dúvida se ele é um gasto desnecessário ou se ele é um desfrute, você analisa o quanto isso faz bem para minha família, o quanto isso traz um divertimento, o quanto isso traz uma leveza para os nossos momentos em família, o quanto isso é agradável e necessário para que a minha família permaneça saudável, para que a minha família permaneça em harmonia. Então são esses os questionamentos que você precisa fazer para diferenciar um gasto desnecessário de um desfrute em família ali, algo que é sim necessário e que precisa ser feito também com planejamento e com cautela, tá? Bom, acredito então que é isso, né, que eu tenho que passar para vocês hoje nesse vídeo. O próximo vídeo vai estar bem bacana, que eu vou falar sobre sonhos, sobre metas, sobre prioridades na vida. Então é muito interessante você assistir, até mesmo assistir junto com a tua família ou assistir e passar o conteúdo para a tua família depois. Eu vou recomendar isso. Mas por hora eu acredito que de hoje o conteúdo deu para você entender. Classifique o que você tem para classificar aí na coleta de dados que você já tem e depois siga para assistir o próximo vídeo, que vai ser a classificação dos sonhos e prioridades. Gente, um abraço para vocês, um abraço para sua família, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.